Hoje, nesse café que se inicia agora, sobre Planejando 2024, você é o nosso grande sorteado para falar como que você está pensando esse planejamento, Ney. O que você Rapaz, pensou aí nos seus botões? Como é que você vai resolver isso? eu Você fui pegou um sorteado. caderno? Pô, você tem que começar a conversa logo assim, rapaz. É, eu Ah, acho que falar nisso, Ney, é, antes de você falar seu planejamento, eu tenho um planejamento para você, tá? show, Arranja um estúdio para a gente fazer um podcast aqui em João Pessoa. Nós vamos sentar na mesa, nós dois conversando, para poder mostrar pro pessoal o que o Ney faz. simbora, Privilégios de só quem é cafezista pode ter, viu? simbora. Mas fale, Ney, qual que é o seu planejamento? Rapaz, como eu sou novato na área, né? E aí vocês aí têm mais tempo de estrada do que eu, e aí eu tô só iniciando. Então eu tô começando o meu planejamento para 2024 com parcerias, né? Parceria aí com quem já está atuando, parceria com quem está atuando na área que eu pretendo atuar. É, e é dessa forma, sabe? Eu pretendo ainda agregar, ver se continuo botar no projeto a questão da contabilidade ainda, sabe, Guto? Uhum. E bola para frente, sabe? Assim, tentar talvez estruturar mais essa questão comercial, né? Quando a gente fala comercial, tem a ver com marketing também, né? Porque não adianta de repente a gente ser bom e ninguém saber que a gente é bom, né? Então, assim, tem de tudo um pouco, né? Tem marketing, tem vendas, tem parcerias, tem mão na massa, e aí é colocar o bloco na rua, né? Agora, Ney, você chegou a desenhar alguma coisa, por exemplo? Tudo bem que você está começando o BPO agora, mas você tem uma vasta experiência, uma visão aí de mercado grande até. Você chegou a pensar assim, não, 2024 pelo menos eu vou focar nisso aqui. Eu sei que você falou ali de parcerias, você falou ali de talvez pensar ali no comercial, no marketing, mas colocar no papel, estruturar de algum fato, de alguma forma, ou sentar com algum parceiro, quais são os próximos passos? Você tem isso ou não? Assim, eu coloquei alguma coisa, né, no papel, mas é muita coisa de cabeça não vale, né, bicho? Quando a gente fala em programação, tem que colocar no papel. Mas a parceria está firmada, a atividade que eu quero segmentar, já tô conversando com um e com o outro. Eu tenho uma filha que é nutricionista que já trabalha nessa área da alimentação, que é a que eu pretendo segmentar, né? Aí ela é nutricionista, trabalha com precificação, tem o negócio dela de alimentação saudável, né? Tem um filho que tem uma plataforma de delivery que une restaurantes e motoboys. Ele hoje tem na carteira, sei lá, a nível de João Pessoa, aqui, que é a capital da Paraíba, 250 clientes. Tá bom. Eu estou dizendo que vou trabalhar com 250, que ele vai me arrumar 250 clientes? Nada. Se ele me arrumar dois, eu já estou satisfeito. Mas como o campo aqui é enorme, então, assim, é começar a trabalhar, sabe, Guto? Começar a trabalhar e ir estruturando. Então, a sua intenção aqui de entrar no grupo hoje é ver possibilidades de ideias de como organizar isso, talvez. Sim, sim, com certeza. Certamente. Então, eu vou fazer o seguinte, Ney. Pessoal que está aqui na sala, Marcos Sincerão chegou, seja bem-vindo, meu caro. Os demais estão com a câmera fechada, então não tem como ver reações. Eu sei que está todo mundo trabalhando agora, meio que ajustando alguma coisa ou outra. Mas se der, para vocês pararem em um segundo, escrever aqui nas mensagens se já fizeram ou não, se já tem ou não o mapeamento. Basta colocar tenho ou não tenho. Pode colocar a expressão nas carinhas, feliz se tem, triste se não, de alguma coisa estruturada e como vocês pensam fazer para o próximo ano, né? É sempre importante, ó, tem duas pessoas organizadas aqui, o David e o Marco, porque qual que é a ideia? A gente precisa de alguma forma elevar o nível aqui e subir a dinâmica da prestação de serviço do BPO, da empresa em si. A gente percebeu que todo esse período que a gente trabalhou com o BPO durante esse um ano com café, nestas rodadas de bate-papo, a maturidade.
né? Ela vai evoluindo aos poucos, a gente vai entendendo o jogo, a gente vai percebendo que precisa estruturar algumas formas, algumas questões, conseguiu identificar várias situações que até então a gente não sabia da existência, graças ao compartilhamento aqui de muitos. Eu consigo lembrar aqui o Dan trazendo várias ferramentas, o Breno colocando algumas situações. Então, assim, é muito importante essa troca. E diante disso, seria interessante a gente utilizar algumas ferramentas para planejar isso. Então, alguém aqui que já fez, que levantou a mão, que tem esse planejamento, poderia compartilhar qual foi a ferramenta que está utilizando para esse planejamento? Se tem algo estruturado ou se é simplesmente algo que você pensa em fazer e colocar? Por que eu estou perguntando isso? A gente precisa entender aqui como que a gente pode melhorar essa dinâmica, o que nós temos hoje no mercado para poder facilitar esse entendimento e facilitar essa aplicação. Então, se alguém puder compartilhar, levantar a mão, falar um pouco, já vai ser muito útil. O silêncio toma conta. Pode falar. Eu vou olhar aqui, porque eu estou aqui na outra tela, no serviço atrasado, eu vou participar só mais ou menos. Mas eu queria começar hoje deixando uma chave, assim, para nós, que eu até anotei aqui. Para o planejamento, eu preciso saber qual que é o sonho do meu negócio, e não qual que é o meu sonho. Qual que é o sonho da minha empresa? Qual que é o sonho do meu negócio? O que o meu CNPJ em 2024 quer? Primeira coisa. Segunda coisa, o que eu não quero fazer? Eu acho que a gente fica muito em planejamento, o que a gente quer fazer, e esquece aquilo que a gente não quer fazer. O que eu fiz em 2023 que não deu certo? Está fora do 2024. O que eu fiz em 2023 que foi razoavelmente bom? Ele vai ser ponderado em 2024. E o que em 2023 eu fiz bom? Eu quero crescer em 2024. Então, eu queria deixar essas duas chaves aqui. Qual que é o sonho do meu negócio e o que eu não quero fazer. Eu acho que daí dá para a gente começar toda aquela técnica que a gente já sabe de planejamento e jogar no nosso negócio para frente. Boa, Marco. Perfeito. Excelente colocação. O pessoal acaba esquecendo, né? Eu mesmo acabo esquecendo que existe uma visão aí do que a gente sonha, do que a gente quer, onde que nós estamos mirando. Aí segue a dica. Hoje no bate-papo foi muito interessante sobre essa questão de mentoria, planejamento, se é interessante ou não. Então, se você não faz parte do grupo do WhatsApp, perdeu um bom bate-papo hoje no período da manhã. E ali eu soltei, dentro da plataforma, um livro que o Breno havia me indicado, que é a única coisa, falando sobre foco. Deixei disponível lá para que vocês possam acessar, possam fazer uma leitura aí de virada de ano. Mas é exatamente isso, né? A gente precisa mirar na lua, precisa saber o que a empresa precisa, qual que é o sonho dela, e tentar mesclar com os nossos sonhos também, como aplicar esse planejamento. Mas manda bala, Breno. Você levantou a mão? Eu concordo em partes com o Marco. Acho que é um ponto que eu discordo dele em relação a qual é o sonho da minha empresa. A empresa, quem toma a decisão pela empresa é uma pessoa. Então, no fundo, é o sonho da pessoa ali, que ela externaliza através da empresa, em termos profissionais, pelo menos. Tirando isso, concordo plenamente quando ele fala que é o que não fazer. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo, no meu caso aqui. Tem certas coisas que eu acho que a gente faz, né, com o financeiro, que eu não vejo necessidade, e acho que hoje a gente tem ferramentas que deixam isso cada vez mais fácil. Então, por exemplo, hoje o Marinho, né, um membro aqui do nosso café, estava conversando com ele hoje cedo, ele até fez uma demonstração do OmiCash para mim. Então, tem a questão, ele fez tanto uma demonstração com um lançamento do Contas a Pagar, quanto um do Contas a Receber. Então, do Contas a Pagar, uma vez que você tem o cadastro bancário ali do cliente, né, a chave Pix, ele fez um exemplo com a chave Pix, de fazer um pagamento sem precisar fazer agendamento no banco. Então, assim, e o Conta Azul, né, imagino que agora com o Banco PJ, a funcionalidade seja quase que idêntica nesse sentido. E o ganho de tempo que você tem com isso, assim, você está né, você está fazendo o mesmo trabalho que você faria em metade do tempo, basicamente. Porque se hoje o BPO tradicional
ele que faz a parte operacional, ele recebe os documentos do cliente, ele tem que lançar no sistema e depois ele tem que lançar no banco, a gente está falando que, basicamente, o trabalho dobra, porque ele tem que fazer um lançamento no sistema e um lançamento dentro do banco. A partir do momento que ele consegue eliminar o lançamento dentro do banco, a princípio, obviamente, arredondando, ele vai conseguir atender o dobro de clientes. Se ele quiser, né, ele consegue atender o dobro de clientes. Então, assim, o ganho de produtividade com certas coisas é muito alto para que a gente perca tempo fazendo coisas que eu acho que não precisam ser feitas, que a máquina consegue fazer mais rapidamente do que nós. Então, esse é um caso do contas a pagar. O contas a receber é a mesma coisa. Uma vez tendo o cadastro dentro do sistema, você não precisar... Aí, obviamente, acho que o ganho não é tão grande assim, mas eu acho que ele ainda é considerável, de não ter que fazer uma transmissão de arquivo entre o sistema e o banco, porque sempre tem chance para dar erro, obviamente, mas sim de conseguir fazer diretamente do sistema. E a grande vantagem quando a gente usa, por exemplo, o OmiCash, ou quando assim tem o Conta Azul, deve ser de novo a mesma lógica, é a questão de você fazer a conciliação automática, né? Porque além dele fazer o pagamento ou fazer o recebimento, então, na parte do pagamento, ele mesmo vai lá e anexa o comprovante para você dentro do contas a receber, do contas a pagar. E no contas a receber, ele já faz a conciliação automaticamente para você. Então, eu acho que o principal tempo, né, que acho que uma pessoa que faça a parte operacional do financeiro, digamos, a tesouraria, é justamente essa, fazer a conciliação bancária, fazer a questão de, se tiver emissão de nota fiscal, emissão de boleto, e do lado do contas a pagar é fazer o cadastro dentro do sistema e depois fazer o agendamento no banco. Então, assim, a conclusão que eu chego é que, assim, em termos de planejamento, com certeza, eu acho que, do meu ponto de vista, eu não pegaria mais nenhum cliente que não use, por exemplo, hoje, o OMI, um banco para tesouraria, aqui no caso, acho que o mais fácil de ser usado é o OmiCash, que até o Marinho falou, né, acho que o Felinto já tinha falado na reunião, ou a Fabiola, não lembro qual dos dois, que estava mudando até o banco, e é o Fitbank agora, né? E eu até falei, nossa, o nome não me é estranho. Eu fui olhar até aqui nas minhas pastas e estava lá o Fitbank. Então, eu acho que em termos de planejamento, o ganho de produtividade é um negócio absurdo, e não ter que fazer algumas coisas. Eu acho que hoje tem as ferramentas para que a gente não tenha que fazer essas coisas mais. Então, é justamente assim, o que eu não vou fazer, igual o Marco colocou a cara, eu não vou mais atender este segmento, ou eu não vou mais fazer agendamento manual dentro do banco. Uma vez definido isso, eu realmente acho que não vale a pena abrir exceções. Eu acho que a gente começa a abrir exceções, a gente pode pensar, não, eu dou conta, né? Eu faço aqui, abro 2 exceções para esse cliente, vou mudar um pouquinho a forma que eu tinha imaginado de trabalho. E aí você tem hoje, às vezes, 2, 3 clientes, você faz sozinho. Amanhã ou depois, se você tiver 20 clientes e você tiver 4 pessoas dentro da tua empresa, isso daí já começa a virar uma bola de neve, que já começa a ser difícil de controlar e gerenciar isso daí. Então, assim, acho que uma vez definido qual que é a estratégia, execute essa estratégia. Obviamente, se você vê que a execução não está funcionando, você tem que ver se a execução não funciona porque a execução está falha ou se a estratégia é ruim. E aí você identifica o problema no meio do caminho e altera. Mas, do meu ponto de vista hoje, pensando, né, eu vou fazer a parte do BPO financeiro, a minha sugestão seria essa, assim, tem coisa que realmente a gente não precisa perder tempo, mas porque os sistemas, ou até bancos, né, eu falei até, estava falando no outro dia, mandei no grupo, já faz um tempo, se às vezes o cliente não precisa nem de um DRE, não precisa de muita coisa, ele vai emitir só nota fiscal de serviço, etc., talvez o próprio banco já seja suficiente. É que, claro, hoje em dia, a figura do RP, você tem um banco ali dentro, e a figura do banco, você vai ter um RP ali dentro também. É um exemplo do Banco Link, que você consegue fazer a categorização dos lançamentos e você consegue fazer a emissão de nota fiscal de serviço por dentro dele. Então, se tudo que você precisa é um fluxo de caixa, às vezes o próprio banco já é o suficiente.
né? E aí você pode dar, não, clientes muito simples, eu trabalho só com o banco, aí ele tem que abrir conta nesse banco, eu faço a tesouraria nesse banco. E aí, talvez clientes que você queira mostrar um DRE ou algo, seja, ele precisa de algo mais elaborado, aí já começa a trabalhar com produtos, aí seguindo a linha de um RP, mas que esse RP tenha essa facilidade de ou permitir uma integração bancária plena, de você conseguir fazer transferência, pagamento de impostos e afins por dentro, ou seja, sem ter que entrar no banco e fazer agendamento. Eu acho que é um ganho muito bom para deixar na mesa e não aproveitar a chance. Então, perfeito. E, Breno, então, se a gente fosse falar assim, pensando aqui na turma que está dentro da sala, todo mundo aqui está envolvido com BPO financeiro e a gente quer começar o 24 bem. Não sei se todos já sentaram para poder esquematizar ou não, para organizar, mas é óbvio que a gente precisa de uma estratégia. Então, quem tem estratégia e quem não tem estratégia. Se a gente fosse desenhar uma estratégia agora para poder, a várias mãos, organizar esse planejamento, então eu coloco esse desafio para todo mundo que está na sala. Pensando nessa estratégia, o primeiro ponto a se analisar, ou seja, uma autorreflexão, como o Marco falou, sobre o meu sonho da empresa, o que o Breno falou sobre otimizações e tecnologias. Nessa estratégia, o primeiro ponto a gente avaliar seria tecnologia e inovações para o nosso negócio. A gente poderia fazer essa análise ou não? Eu acho que depende de onde você quer competir. Estratégia é uma palavra que eu acho que ela é muito utilizada, mas ela não, é difícil você ter uma definição comum. Tem várias pessoas que usam de várias maneiras, tem pessoas que diferenciam entre estratégia e tática, por exemplo, e outras pessoas que já não vão fazer essa diferença. Eu acho que depende de onde você quer competir. Por exemplo, se você... Alguns nomes que vêm em mente quando a gente pensar em coisas, né? Acho que falar aqui dos Estados Unidos, que acho que é uma coisa muito forte lá. Putz, a pessoa quer fazer compras baratas. Mercado, ela vai lembrar do Walmart. Então, assim, onde você quer competir? Porque dependendo de onde você quer competir, você vai definir algumas questões internas, ou seja, como eu vou operar. Se eu quero definir que eu quero ser uma empresa mega escalável, sem exceção alguma, eu não quero fazer a parte mais consultiva, eu quero só fazer lançamento, eu deixo outro com a parte consultiva, ou eu vou pensar na parte consultiva mais adiante. Eu vou refrisar só um negócio que eu falei. O BPO, para mim, não é só fazer lançamento. O BPO é o financeiro terceirizado. O financeiro terceirizado, ele vai desde você fazer a parte da operação, até você fazer relatório, até você ajudar a tomar decisão. Claro que você não precisa começar fazendo todos de uma vez. Mas o BPO, para mim, é isso. É um departamento financeiro terceirizado e tudo que ele engloba. Então, você pode pensar na parte operacional, no consultor, no controller. Tudo isso, para mim, faz parte do BPO financeiro. Aí é claro que, dependendo do tamanho da empresa, você vai operar em uma faixa disso. Eu vou fazer a tesouraria, vou estruturar bem feito. Depois, se eu quiser, eu penso... eu vou oferecer a controladoria, eu vou oferecer a parte da consultoria. Aí, cada um vai começar... Mas é isso, onde eu quero começar? Porque se você quer começar na parte consultiva... Talvez a parte de otimização não é uma coisa que você tenha que se importar. Você tem que se importar em ter o conhecimento para, de fato, ajudar na parte consultiva. E aí, um exemplo. Legal. Então, o que é a parte consultiva? É mostrar o DRE para o cliente. Mas ele entende o DRE? Ele vai entender o que está escrito ali dentro? Porque, assim, você terceirizou para alguém fazer a parte da tesouraria. Essa pessoa faz muito bem, o processo foi redondo, não tem erro em lançamento, vamos pensar no cenário perfeito. Aí você tem um DRE para mostrar para o teu cliente, um fluxo de caixa. O fluxo de caixa, eu acho que é muito mais fácil de se entender do que o DRE. Mas aí você vai mostrar o DRE para tentar ajudá-lo a tomar uma decisão melhor. Ele sabe o que é o DRE? Porque se ele não souber o que é o DRE, você tem duas alternativas. Ou você tenta ensiná-lo o que são as contas ali do DRE, o que, do meu ponto de vista, é muito difícil você ensinar alguém que não quer aprender algo. É extremamente difícil. E uma outra alternativa é você transformar um DRE numa linguagem da pessoa. Então, um exemplo. Legal. Eu vou aqui dar o exemplo do restaurante, que é o primeiro que me vem à cabeça. Eu acho que muita gente, né? Todo mundo já comeu em algum restaurante, então fica fácil de interpretar. Legal, eu vou mostrar a receita para esse cliente. Mas
será que não seria melhor eu fazer essa tradução? Ou seja, não mostrar apenas a receita, mas tentar mostrar. E aí a gente está falando que são dados que, às vezes, é muito difícil de ter. Mas é assim, quantas vezes as mesas giraram? Qual que é o ticket médio de cada conta dentro, né, das comandas ou das mesas? Você fala, se eu tenho tanto de receita, tantas pessoas frequentaram o restaurante, ou tantas vezes as mesas foram ocupadas, você já começa a fazer assim, beleza, eu tenho a receita, e eu tenho quantas vezes aquela mesa foi ocupada, eu tenho o ticket médio por mês ocupada. Então, você já começa a fazer uma tradução de algo que talvez para ele não seja tão tangível, para algo que ele comece a entender. Legal, então toda vez que aqui um grupo de pessoas senta na minha mesa, eles deixam em média tanto para mim. Pô, então, se eu aumentar aqui, se eu tenho um restaurante com 10 mesas, em média eu giro aquela mesa, né, o dia, ou você pode fazer por período do almoço, depois você fazer análise por janta, etc. Você fala assim, legal, na mesa eu tenho, então, aqui eu giro a mesa 1,5 vezes. Então, eu tenho 15 mesas sentadas ao longo do almoço. Pô, legal, se eu subir isso aqui para 20, manter o mesmo ticket médio, então eu vou conseguir fazer com que a minha receita chegue a tanto. Então, quando a gente começa a fazer essa tradução, e aí que eu acho que a gente tem que entender onde a gente quer competir. Se eu quero competir na área consultiva, eu acho que a gente tem que, obviamente, é a minha opinião, claro, mas pensar em como fazer essa... Então, eu vou obter conhecimento, vou tentar entender como eu faço essa tradução de algo que não é muito tangível, na maioria das vezes, para o cliente, para algo que ele vai entender, que ele vai conseguir falar, legal, então, se eu botar uma sobremesa aqui, eu aumento o meu ticket médio, se eu manter o giro de mesas, minha receita vai ser tanto. Ele já começa... se você fizer com que todas as mesas que vêm aqui, se 20% comer essa sobremesa, e a sobremesa vai custar em média tanto, então, assim, vai depender muito de onde você quer competir. Breno, deixa eu só te cortar um pouquinho e fazer um parênteses. Você está falando aí muito em criar valores, né? Porque o operacional todo mundo faz. O que vai fazer a nossa diferença e a gente perpetuar e ter e melhorar o nosso planejamento é mostrar para o cliente aquilo que às vezes ele nem ele vê, mas que ele precisa de ver. É isso, né? Em outras palavras, você está falando essa criação de valor, que é importantíssimo a gente entender dentro do nosso trabalho, que não é só lançar, porque lançar, conciliar, é o básico, arroz com feijão. Desculpa cortar. Não, é isso aí. E assim, só que para você ter um número lá na frente, você precisa ter um número qualificado na entrada. Então, assim, quanto mais automatizado é a entrada, menos tempo você perde com coisas, assim, que não é que o cliente não vê valor. Ele vê valor em ele não fazer. Então, assim, obviamente, ele pode não ver tanto valor, mas, assim, ele vê algum valor porque ele está pagando alguém para fazer isso para ele, seja interno, seja externo. Então, algum valor ele vê naquilo. Agora, claro, eu acho que a percepção dele de valor, ele está disposto a pagar mais, se tem mais coisas além disso, né? Que é justamente conseguir chegar... Por isso que eu falo que o BPO financeiro não é só o lançamento, igual você falou, não é a parte operacional, não é só a tesouraria. O BPO, para mim, é tudo. É um departamento financeiro terceirizado e tudo que ele envolve. Tá? E a gente está falando que, em última instância, vai entrar em captação de dinheiro na expansão da empresa, seja via dívida, né, capital de terceiro, seja via capital próprio. Ou seja, os acionistas, os sócios da empresa aportando dinheiro para uma eventual expansão. Então, assim, vai envolver tudo. Então, assim, onde eu quero competir? A gente pode decidir, bom, legal, eu vou começar competindo na tesouraria. Eu vou ter um serviço que vai ser muito qualificado, que vai ser um processo muito redondo, que vai ter pouca exceção, porque aí eu consigo escalar essa área, aí eu vou ter renda suficiente para reinvestir em outras áreas da expansão da empresa. Então, aí eu vou adquirir mais conhecimento consultivo, um conhecimento técnico diferente do operacional, para conseguir agregar mais valor e aumentar o meu ticket. É a mesma lógica que eu dei o exemplo lá do restaurante, a gente pode seguir para nós mesmos. Legal. Então, se eu pegar 5 clientes só para fazer a parte operacional de tesouraria, né, com a conciliação, contas a pagar, contas a receber, né, fazer faturamento, nota fiscal, emissão de boleto, e a mesma coisa no contas a pagar, eu vou cobrar R$1.000 desse cliente. Pô, eu consigo atender 5 clientes.
Pô, se eu conseguir automatizar isso, eu saio de 5 clientes, eu posso ir, a princípio, para o infinito. Porque se é um robô fazendo isso para mim, a princípio é infinito isso. Claro que tem um limite. Mas você consegue fazer muito mais. Aí você vai ter renda o suficiente para poder... Opa, agora eu vou me dedicar e vou abrir uma nova área de negócio aqui. E uma coisa, fazer tudo ao mesmo tempo é extremamente difícil. É extremamente difícil. Assim, putz, eu vou atender esse cliente de um segmento, aí esse cara tem um cartão que aí ele usa a Stone, aí o outro usa não sei o quê, aí eu tenho que ficar entrando na Cielo, eu tenho que ficar entrando na Stone para esse cliente, eu tenho que ficar entrando não sei onde, para conseguir pegar o dado, para fazer uma conciliação, para entender. Então, assim, mesmo na parte operacional, você tem que tomar as decisões estratégicas. Se eu vou fazer só a tesouraria, eu vou aceitar cliente que usa Stone? Não, eu vou trabalhar só com cliente que usa Cielo. Se ele usar Cielo, eu vou mudar para Stone, porque eu já tenho um processo muito bem definido na Stone. Ou não, chegou o momento de eu sair da Stone, que o processo está muito bem estruturado, e aí eu vou pegar uma adquirente a mais, que agora eu vou para Cielo. Mas por enquanto eu não vou pegar a rede. Eu vou para Cielo, a estrutura, aí eu vou para a rede. E às vezes a gente vai nessa de querer pegar um monte, e eu vou falar assim, não funciona do meu ponto de vista. Não funciona. Você se desgasta. Eu estava lendo até um livro esses dias, não é aquele que o Guto passou, é um outro, que ele fala assim, você não tem que... Você tem que achar as coisas que você faz no dia a dia que drenam a tua energia. Não tem certas coisas que drenam a tua energia. E no meu caso, eu falo, é fazer a parte operacional. Eu tenho que fazer lançamento. Isso drena a minha energia de um jeito absurdo. Absurdo mesmo. Então, assim, por isso que eu estou tão fissurado para automatizar, porque é uma coisa que eu não quero fazer. Eu odeio fazer isso. Isso me, assim, consome a minha energia de um jeito absurdo. Então, assim, é entender o que... E tem gente que gosta de fazer a parte operacional e talvez não tenha tanto interesse numa parte mais consultiva. E não tem problema, Saiba o que você quer. Por isso que, para mim, não dá para... aquilo que eu falei no começo. Para mim, a parte... Quem toma a decisão é o sócio da empresa, é o proprietário ali. Então, você tem que saber o que você gosta, o que drena, o que aumenta a tua energia ao longo do dia. Você sabe o que drena a tua energia? Aquilo que aumenta a tua energia. O que aumenta a minha energia é fazer a automatização, é organizar um processo e deixá-lo automatizado. Isso aumenta a minha energia. O que drena a minha energia? Fazer lançamento manual. Isso acaba comigo. Então, assim, na hora que você identificar isso, a minha estratégia, então, será essa. Como é que eu vou ter uma operação? Que a operação vai com base na estratégia. Não adianta você ter uma estratégia que você vai atender, por exemplo, pessoas ali que às vezes têm pouca capacidade de pagamento para você, e você querer oferecer um relatório no Power BI, assim, a tua estratégia é uma e a tua execução vai ser outra. E elas não vão ser compatíveis entre elas. Entendeu? Então vamos pensar assim, eu vou pegar um negócio escalável, que eu não tenho, ou eu vou customizar para cada cliente. Se eu for customizar para cada cliente, o ticket tem que ser muito maior. Então, assim, a estratégia vai definir como você vai executá-la. É isso do meu ponto de vista. Aí, claro, você decide a estratégia com base naquilo que drena e que aumenta a tua energia. Então, você elimina o que drena e coloca o que aumenta a tua energia, de alguma forma, pensando que se somos só nós hoje na empresa, igual, se você tem mais pessoas, você já começa a entender, essa pessoa gosta de fazer tal coisa, tal, isso aqui aumenta a energia dela, então isso aqui eu passo para ela, aquela outra drena aqui, então ela gosta de fazer outra coisa. E você vai alocando os recursos, porque no fundo é isso, é alocação de recursos na veia. O que eu vou fazer com o meu... Porque o tempo é igual para todo mundo. Então você tem que usar o teu tempo para fazer aquilo que aumenta a tua energia, porque normalmente vai ser aquilo que você faz melhor, você gera mais valor para o cliente. Maravilha. Júnior, você tinha levantado a mão, Júnior? Falei pra caramba. Não, relaxa. Mas isso é bom, cara, porque a tentativa... 4h30 já? Desculpa, gente. Não, mas a tentativa é justamente essa. A gente precisa encontrar aqui uma visão clara do que a gente precisa para o próximo ano. Então, nessa conversa, a gente já percebeu que muitas coisas que até então a gente não estava olhando, é interessante a gente levantar a toma e redesenhar essa nossa trajetória para o ano de 2024.
Não sei se para todo mundo está fazendo sentido o que a gente tem falando até então. Não deixem de se manifestar aqui, isso é importante. Mas toca lá, Júnior. Manda ver. Bom, vamos lá, boa tarde a todos. Só fazendo um gancho ali na questão do DRE, então, além do BPO, né, eu tenho uma empresa de RP. E quando a gente sofreu muito na questão do modelo do DRE, porque o nosso foco sempre foi médias e pequenas empresas. E a gente tem lá as ferramentas que a gente analisava o que mais da ferramenta estava sendo utilizado e o que menos estava sendo utilizado. E o DRE nosso era muito pouco utilizado. E a gente começou a fazer pesquisa nos clientes. Por que não utiliza muito DRE? Isso veio a confirmar depois que eu comecei com o BPO. Por quê? Um cliente ele falou assim para mim: eu não quero que você monta um DRE contábil para mim. Para isso eu já tenho meu contador. Eu não quero um plano de contas da contabilidade. Eu não entendo disso. Eu quero um negócio que fica simples, que eu bato o olho e falo, meu dinheiro está entrando aqui, eu estou perdendo dinheiro aqui, as minhas despesas fixas estão altas, com os principais indicadores financeiros ali, margem de contribuição, coisa fácil dele conseguir visualizar. Depois que eu comecei com o BPO, que eu tive isso aí com o cliente, nós mudamos, inclusive, para os clientes de RP só, nós criamos um modelo de DRE, que a gente chama de modelo de DRE gerencial. A gente aprendeu muito com o IAMPA da ForBlue, que até já apresentou aqui. Aquele modelo lá é espetacular. Tanto é que eles falam, olha, se você quer um DRE contábil, não é esse. Aqui você esquece a contabilidade. Isso aqui é um DRE gerencial, na prática, onde você consegue visualizar aonde o seu dinheiro está indo embora. E com isso a gente conseguiu, vamos falar assim, se desligar um pouco dessa parte contábil e fazer uma coisa mais simples na linguagem do cliente. Então, quando eu faço uma reunião com ele, que eu apresento o DRE para ele, ele entende aquilo que eu estou falando e ele dá mais valor do que quando eu tentava explicar para ele um plano de contas contábil com um DRE, ele ficava, não, isso aí eu faço com o meu contador, eu não tenho tempo para ver isso aí. Senão eu só fico no escritório de contabilidade. Eu só queria dar essa contribuição, é que eu mudei, eu simplifiquei o processo, tornei na linguagem mais simples para ele, e na experiência com os clientes que a gente tem, eles deram mais valor, que antes eu tinha que ficar cobrando eles para fazer a reunião de apresentação do DRE. Agora eles me cobram. Pô, não tem como antecipar, eu tô com medo aqui, caiu as vendas, eu quero ver como é que tá as coisas. Então eu percebi que eles dão mais valor quando você simplifica a informação que fica mais clara para ele entender. Fantástico. Perfeito. De novo, muito é aquilo obrigado. que eu falei, criar valor para o cliente. Exatamente. E Porque a média todo mundo faz, a gente tem que sair da média. Todo mundo de BPO, né? Mas Então, eu vou falar, essa simplificação, do meu ponto de vista, muitas vezes o cara, 90% não entende nenhum DRE gerencial, do meu ponto de vista. As pessoas não fazem ideia do que elas, e é outra, elas acham que apenas o DRE gerencial, se a gente for entrar mesmo, assim, for exigente, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, se nós formos bem exigentes, se eu der duas alternativas de investimento, se eu falar que vocês ganham R$50 e o outro vocês ganham R$100, qual vocês preferem? o de 100? não. E se eu falar... A resposta depende da escala. Beleza. O Guto falou de 100. Se eu falar que para você ganhar o de R$50, você tem que investir R$1 e você ganha 50. E para ganhar o de R$100, você tem que investir 1.000. Qual você prefere? Aí já começa a balançar a cabeça. Porque você fala, coloco e, putz, mas eu vou ganhar 50 é menos do que ganhar 100. Mas para ganhar esse 100, eu preciso investir 1.000 e para ganhar 50 eu vou investir 1. Então, assim,
Eu consigo ficar investindo todo mês R$1 e ganhando 50? No outro, eu vou ter que ficar investindo R$1.000 todo mês e ganhando 100? Você já começa a parar para pensar. Então, assim, apesar de não estar na parte gerencial, o que eu acho um pecado, porque do meu ponto de vista, algumas coisas dariam para ser controladas gerencialmente, mas é que nenhum sistema, OMI, Conta Azul, nenhum sistema tem isso. É o balanço. Porque justamente você sabe quanto que tem investido dentro da empresa. Então, assim, para você saber quanto que a empresa está dando de retorno, que normalmente é isso que as pessoas perguntam quando elas vão investir. Quando o gerente do banco liga e fala assim, tem um CDB aqui e tal, pagando tanto, pagando 10% ao ano, e o outro pagando 15% ao ano, você fala, bom, eu vou investindo de 15% ao ano, vou receber mais se eu tiver que investir o mesmo dinheiro. E gerencialmente não tem isso. É muito raro encontrar algo nesse sentido, porque, as ferramentas ainda não deixam com que a gente faça isso, a não ser que a gente use algo contábil por trás. Então, assim, acho que eu falo, o DRE gerencial, ele vai ajudar a entender muita coisa? Claro que vai ajudar a entender muita coisa. Mas mesmo levando em consideração só ele, do meu ponto de vista, eu estou chutando aqui um número, 90% das pessoas não entendem o que está escrito ali. Não entendem o que... Porque elas não conseguem traduzir aquilo para uma melhor decisão. Claro, eu estou vendo lá, ok, a minha despesa fixa parece alta, mas é a tua despesa fixa que foi alta ou foi a tua receita que foi baixa? Mas por que essa pergunta não dá na mesma? Do meu ponto de vista, não. Se eu tenho uma mesa com 100 lugares dentro do meu restaurante e eu tenho capacidade, sabendo que eu deveria vender tanto por mesa, por cadeira, por como vocês quiserem mensurar, eu deveria estar faturando, caso eu gire as minhas mesas meia vez, ou seja, se eu tiver 50% da minha capacidade do restaurante sendo utilizada, eu deveria gerar 100 mil de receita, e eu estou gerando 20, para mim, eu acho que eu estou com muito mais um problema de, eu vou focar onde? Ou eu tenho que reduzir mesmo a despesa e mudar de lugar, ou eu tenho que tentar aumentar a minha receita. Porque assim, a minha despesa fixa não vai mudar do dia para a noite, a não ser que eu mude de lugar. Claro, eu tenho um limite, eu posso mandar algumas pessoas embora, posso diminuir o tamanho da equipe, algumas coisas, mas assim, eu já tenho que pensar. Putz, talvez em 6 meses eu tenha que mudar. Eu tenho que saber se é um problema na demanda ou se é um problema na oferta. Porque o resultado que a gente está vendo no DRE, no fluxo de caixa, não importa, é simplesmente uma relação entre a demanda e a oferta. Se eu tenho uma oferta para atender 1.000 clientes por hora e eu estou atendendo 10, eu estou com um grave problema na minha demanda. E aí eu posso ter calculado mal a oferta, porque eu estava com uma expectativa de atender 1.000 e eu estou atendendo 10. Então eu tenho que rever a minha oferta e talvez rever a minha demanda. Eu preciso entender onde está o problema. Então, assim, o DRE ele não vai te mostrar exatamente isso, a não ser que a gente faça, do meu ponto de vista, naturalmente, sempre vou frisar isso, a não ser que a gente tente fazer uma tradução de um número que está lá, receita e despesa, para algo que seja tangível para o cliente. Que o caso é, olha, você está fazendo um ticket aqui de R$100 por mesa. Puta, o cara fala, puta, R$100 por mesa, se eu pegar só os meus... funcionários e fizer uma conta lá, puta, com pessoas, se eu incluir 13º, férias, salário, VR, VT e afins, e dividir esse número pelo número de mesas que eu tenho, aí eu vou falar, olha, só isso daqui está me dando R$80 por mesa que eu pago por mês, e minha receita por mesa está sendo de R$100 por mês. Então, mas isso aí, Breno, você não vai pegar na formação do seu preço de venda? Não, porque para mim, quem coloca o custo fixo, despesa fixa, dentro do preço de venda, está cometendo um erro. Não, mas o seu preço de venda você vai calcular pela sua capacidade. E se você não está vendendo dentro da sua capacidade, você já entendeu que você está errando no seu preço de venda. Sim, ou mas você está esperando uma capacidade muito grande. Você coloca gasto fixo dentro do custo, dentro do cálculo. Para mim, isso é um erro. Você colocar algo fixo para calcular o preço, do meu ponto de vista, é um erro. Por quê? Porque você faz uma conta. Imagina que você tem lá, vou fazer uma conta bem simples. Se você tem lá, em média, que você tem, sei lá, você gasta R$1.000 por mês de gasto fixo. Aí você vai fazer uma conta, você bota esse gasto fixo dentro da tua precificação.
Se a tua demanda cai, quer dizer que você está vendendo menos. Você tem que aumentar se você fizer o cálculo, vai estar te mostrando que você tem que aumentar o preço. Quando justamente você tem que fazer o contrário. Se aquele preço você não está tendo demanda o suficiente, você tem que diminuir aquele preço. Se você não mudar nada, se você for mudar só o preço. Se você for mudar só o preço, tem que diminuir aquele preço. Se você coloca um gasto fixo lá dentro, se você está vendendo menos, você vai botar aqueles R$1.000 e ele vai pesar mais sobre uma demanda menor. Tá, mas aí entra o ponto de equilíbrio, né? Eu faço o meu preço de venda, eu tenho meu ponto de equilíbrio. Eu sei que eu tenho que faturar X para pagar as minhas despesas e zerar. Quando você é um restaurante que você tem 300 produtos ali dentro? Então, mas eu tenho que ter meu ponto de equilíbrio. Sim, mas aí já começa a ficar difícil fazer por produto. Uma coisa é você fazer o ponto de equilíbrio pensando assim, minha despesa fixa é tanto, eu tenho minha margem, só que assim, a tua margem, né, bruta, se você olhar, você fala assim, quanto que a despesa variável representa? Cada produto vai ter uma composição diferente. Né? Cada produto vai ter uma composição diferente. Então, vai ter sei lá, às vezes uma Coca, ela tem o variável dela, talvez seja menor do que o de um hambúrguer, mas o ticket, né? O hambúrguer você vende mais caro. Então, assim, não é um negócio tão simples de fazer quando a gente está pensando no público que normalmente a gente atende, que é micro e pequeno. Sim, que a gente tem pouca informação na mão, inclusive, né? Micro, para mim, é o cara que fatura até 100 mil por mês. Assim, uma conta que eu faço aqui. Micro fatura 100 mil, até 100 mil por mês é micro. Se o cara fatura de 100 a 500 mil, ele é pequeno. Esse cara é pequeno para mim. Então, assim, eu acho que a maioria aqui atende empresa. Aí começa a distrair um outro vai atender um médio, que aí o médio é de 500 mil a 6 milhões por mês de faturamento. Tá? Então, assim, acho que a maioria que atende hoje micro e pequeno. Então, e aí um outro vai atender médio, fazendo nessa parte do financeiro. Então, mas nessa, pensando que a gente atende o micro e o pequeno. Eles têm o dono da empresa. Ele compra, ele vende, ele olha o funcionário, ele cobra funcionário, ele não tem tempo para nada. Malemar manda os boletos que ele recebe para a gente lançar. Não fica mais difícil a gente querer inchar o nosso trabalho com muita coisa, vamos falar assim, contábil, desde que a gente não tem tanta informação, e ele não quer isso. Não é mais fácil a gente... Quando eu estou falando DRE, esquece, em nenhum momento eu mencionei que o DRE é contábil. É sempre o gerencial. O contábil não serve para porcaria nenhuma. Então, não é mais fácil a gente ter o DRE gerencial mais simples, uma linguagem mais prática? Sim, mesmo assim, a minha percepção é que 90% não sabe ver o que está ali. Então, mas por isso que a gente faz a reunião interpretando o número para ele. É que interpretar o número, de novo, eu acho que uma coisa... Você pode interpretar como você quiser. Eu acho que o jeito melhor de interpretar para ele é fazer uma tradução de um número, receita 100 mil, para algo que seja tangível para o mundo dele. Você tem tantas mesas no restaurante, você deu 100 mil de receita, a tua receita por mesa foi tanto. Aí você tem que começar a pegar mais números para fazer uma análise para... Assim, se a gente for querer ajudar o cara a tomar a decisão melhor, o que é difícil, porque ele é pequeno, ele não consegue pagar, se ele não consegue pagar, você tem que otimizar o tempo que você gasta com ele. Então é um trade-off entre querer ajudar, mas você saber que você não tem, do meu ponto de vista, não ter dado o suficiente para, de fato, ajudá-lo. Porque é isso. Deu 100 mil de receita. Isso é bom ou é ruim? Eu não sei quantas meses ele tem, eu não sei qual que é a capacidade dele de gerar receita. Por isso que, para mim, tudo se resume a demanda e oferta. Se eu sei que a oferta... Assim, se 2 restaurantes vêm para mim e falam assim, os 2 com a receita de 100 mil reais... Os mesmos gastos, tudo igual, idêntico, tá? O resultado dele é idêntico, né? Você fala assim, qual que é melhor? Cara, se um tem um restaurante que cabe em 5 pessoas, o outro tem um restaurante que cabe em 1.000, o de 5 tá dando um baile no de 1.000. Só que eu não tenho, o DRE não me mostra esse dado. Por isso que para mim o DRE é insuficiente para, de fato, conseguir ajudar alguém a tomar uma decisão melhor. É assim, gerencial, não importa, é isso. É tentar fazer uma tradução, a não ser que você tenha um DRE que ele mostre algo além, ou ele tente fazer essa conversão para o cliente. Então, assim, ele vai ter uma tabela onde ele vai colocar aqui no meu restaurante cabem 100 mesas.
eu atendo de manhã e à noite. Então, eu abro 2 períodos. Aí você começa a falar, olha, então aqui, vamos tentar fazer uma análise por período. Ó, talvez compense você fechar à noite. Ou você tem que mudar o cardápio da noite. Porque se você não tem esse dado, você tem um DRE, como é que você ajuda ele? Ah, você precisa aumentar a tua receita. Aí ele vai falar, legal, como que eu faço isso? Entendeu? Mas você não poderia fazer um DRE por turno? A gente analisa os resultados do almoço e os resultados da janta? Sim, mas isso não é. É exatamente isso que eu estou falando, que a gente precisa fazer para, de fato, agregar valor para o paciente. De fato, não. Sim. Para ajudá-lo a tomar uma melhor decisão, não é só o DRE ali na frente. E, assim, de novo, quando eu falo DRE, eu estou falando de gerencial. Esquece o contábil, esquece tudo que eu estou falando. Não é nada contábil, é sempre gerencial. É justamente isso. Porque se não tem isso para o cliente, se não tem essa tradução para ele, entendeu o que eu digo? Tradução. Vamos pegar assim, eu dei o exemplo do restaurante. Aí vamos pegar uma clínica de fisioterapia, por exemplo. A clínica de fisioterapia tem horário marcado, tal. Você fala, legal, quantas salas tem na tua clínica? Ah, na minha clínica tem 5 salas. Pô, bacana, você tem um espaço lá, você paga um aluguel por esses 5 espaços que você tem para atender. Quantos fisioterapeutas você tem atendendo por hora? Ah, eu tenho 2. Quer dizer que ele está inutilizando 60% da capacidade dele, mas ele está pagando por aquilo. Ou seja, ele tem uma oferta, então ele pensa assim, a oferta é o espaço para o fisioterapeuta, então a gente tem 5 salas, tá? E ele tem 2 fisioterapeutas. Então os recursos dele, da oferta, não estão casando, não estão em sintonia. Então você fala, beleza, ele está pagando 60% do espaço dele de atendimento à toa. Então assim, ou ele tem que mudar de lugar, ou ele tem que contratar mais fisioterapeuta, ou ele tem que ver se ele está sem fisioterapeuta, porque ele não tem demanda. Então, talvez ele esteja demorando para mudar de lugar. Então, assim, quando você não tem, de fato, qual que é a oferta dele, você pode estar olhando 2 números de 2 empresas e achando que elas são idênticas, quando, na verdade, elas não são. Porque, justamente, falta esse número da oferta. Qual que é a tua capacidade de gerar receita? Entendeu? Se a gente não tem esse número, como é que a gente sabe se a empresa está indo bem ou não? Se eu sei que uma empresa poderia gerar de receita, vamos simplificar de novo. Se ele tivesse 5 fisioterapeutas lá, com as 5 salas, e atendimento em todos os horários que a clínica está aberta, sem nenhum desmarque, sem nada, ou seja, todo mundo que marcou foi, e ele atende, ele usa 100% da capacidade dele. Aí eu vou falar, puta, a tua capacidade de receita é de R$500 mil. Se o cara está gerando 100, e mesmo assim está dando lucro, por exemplo, eu vou falar, cara, usa o que você precisar para aumentar a tua demanda. Porque se você está usando 20% da tua capacidade de oferta e você está conseguindo, pelo menos estar no ponto de equilíbrio ali, você não está dando prejuízo, mas também não está dando lucro, cara, você tem que empurrar a tua demanda para ocupar o restante. É isso que eu falo, essa tradução, do meu ponto de vista, tem que ser o DRE pelo DRE. Eu não acho que ele ajuda tanto. Para quem não entende muito, é por isso que eu acho que tem que ter essa tradução entre o DRE e o que ele está acostumado. Ele está acostumado a lidar com fisioterapeuta, com sala, com cliente, quantidade de clientes, quantos clientes diferentes ele atendeu, esse tipo de coisa. Olha, se você conseguir aumentar a quantidade de clientes, né, fazer com que você está usando 60% da tua capacidade produtiva, como é que a gente faz para esse número chegar em 65%? Aí sim você está tentando ajudar a tomar uma decisão, sabe, acho que mais elaborada, digamos assim. Não é que o DRE não ajude, ele vai ajudar porque você vai ter uma noção. Mas para tomar a decisão mesmo, acho que precisa um pouquinho além, entendeu? E muitas vezes o sistema é difícil fazer isso. Por quê? Imagina, estou falando aqui, o teu sistema pode funcionar para restaurante, para clínica. Como é que você consegue fazer um negócio para transformar o DRE, que é algo universal, para fazer essa tradução para o operacional do cliente, sendo que você tem clínica, você pode ter vários segmentos ali dentro. A não ser que você tivesse um ERP, não, eu vou ter meu ERP de restaurante, então eu tenho uma tabelinha aqui, um cadastro, onde o cara fala quantos lugares tem no restaurante dele, e aí você consegue fazer o link entre número de comandas, entendeu? Quantidade de mesas, para você saber quantas mesas giraram, alguma coisa do tipo. Isso geralmente os RPs de restaurantes têm.
Ele Sim, mostra ele dá o relatório de quanto de capacidade você está trabalhando. isso eu acho importante. Eu acho que é o DRE com algo a mais, digamos assim, para a tomada de decisão. Agora, antes do pessoal falar, eu só estou conseguindo identificar uma coisa aqui. A gente precisa, de fato, crescer e melhorar o ano que vem para poder ajustar o nosso entendimento com o cliente e o nosso entendimento como empresa. Porque tudo isso que nós conversamos até agora ficou muito claro, né? Ou seja, tudo que nós conversamos agora ficou tudo muito claro que a gente precisa identificar como está a nossa situação, como está a nossa empresa, como está a visão da nossa empresa e qual que seria a melhor abordagem para o cliente. Esse seria o primeiro passo. E o mais engraçado de tudo é que nós somos muito bons em BPO. No resto, de ler pessoas, entender outras partes, a gente precisa muito aqui de estar se ajustando para isso, né? Mas, sem delongas, meu caro, deixa eu ver a fila aqui, quem levantou a mão primeiro. Eduardo, você tinha levantado a mão e abaixou, não quer mais falar? Caso não for falar, o Carlos fala. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Guto. Não, porque eu tenho uma reunião às 15 horas e aí eu estava me antecipando aqui. Só queria falar, assim, que o Café com BPO, fazendo uma retrospectiva, contribuiu muito no ano de 2023 para, vamos dizer assim, para o nosso funil do conhecimento, né? Acho que tudo que a gente precisava de aprimorar foi apresentado para a gente. Então, assim, mediante isso, a última reunião que teve na segunda-feira, fiquei impressionado com a qualidade do conteúdo e me ajudou muito. A questão do gestão de risco, né? E aí, aquilo dali, para mim, fez uma retrospectiva, me provocou essa retrospectiva. Pô, parece que seguimos, assim, um cronograma, apresentando tudo que precisava do BPO financeiro. E aí, diante de todo esse arcabouço, né, muito positivo, eu fiz uma reflexão e cheguei à conclusão, assim, que foi, na verdade, um insight que uma pessoa me provocou, né, na rede social, que o resultado dos nossos clientes está estritamente relacionado ao financeiro. Mas aí como é que é isso? Toda empresa ela tem a área de marketing e venda, a área administrativa, operacional e a área financeira, assim como a nossa tem. E aí, todas essas áreas, muitas vezes, só a área financeira que tem essa capacidade, ou às vezes nem tem, e só executa. Então, assim, o resultado dos nossos clientes está em aprimorar o conhecimento financeiro dentro dessas áreas. Então, assim, surge nesse momento um insight aqui para todos em relação a gente estar começando a produzir conteúdo para passar para os nossos clientes e começar a treinar as equipes dele interna, pelo menos o encarregado de cada desses 3 setores, venda, financeiro e administrativo, a ter uma consciência, um know-how financeiro, para poder a gente falar a mesma língua, entendeu? Porque senão a gente fica tentando estabelecer todas essas melhorias e aí fica girando em volta do rabo e acaba não conseguindo entregar, os prazos vão se esgotando e a gente fica sempre gastando energia, como foi muito falado aqui pelo Breno, né? Gastando energia desnecessária em melhoria de processo, que acaba não sendo encabeçado por conta dessa falta de entusiasmo sobre o financeiro de todas as pessoas envolvidas aí, entendeu? Então, eu queria passar esse insight, porque para o ano que vem, na verdade, já estou executando já essa consciência já e até sugiro os colegas a desenvolver um projeto em parceria com quem está querendo atuar nessa área aí de entrega de resultado. Muitas vezes a gente, dentro do nosso escritório de BPO financeiro, a gente não precisa de pegar essa parte, a gente pode fazer isso através de um parceiro que só é focado nisso. Então, era isso. Então, a dica principal que eu só guardei até agora é que o café ajudou muito nesse um ano que passou. Então, como planejamento, a gente continua no café ano que vem, né? É isso aí. Brincadeira. Não, eu tenho muito que agradecer, Eduardo. Pô, demais. E a ideia é justamente essa, né? O nosso papel aqui, a nossa intenção sempre foi elevar o nível, elevar a régua, fazer com que a gente possa crescer e expandir os horizontes.
Então, ter esse bate-papo saudável aqui para poder explanar pontos que até então a gente não estava vendo é excelente. Esse é o principal. Mas obrigado, Eduardo. O Carlos levantou a mão. Carlos, por favor. Oi, boa tarde, pessoal. Tô conseguindo me ouvir? Perfeitamente, manda ver. Tô, bora lá. Eu quero até fazer uma pergunta aí pro Breno, porque assim, tudo que o Breno disse aí é justamente o método que eu utilizo aqui hoje, né? Então, a maneira como descreveu é exatamente hoje como eu faço, tanto para precificar como para guiar os clientes. Então, quando a gente olha muito a questão, tá? Qual é a capacidade produtiva do meu cliente hoje? Como é que porque assim, quando eu entro como BPO, como setor financeiro da empresa, eu entendo que o setor financeiro hoje, ele é um direcionador de recursos. Então, ele está além de só olhar a conta, olhar financeiro e tal, ele direciona o recurso, ele quer gerar mais resultado para a empresa. E aí eu sempre olho, tá, como é que eu consigo direcionar o meu cliente hoje para ter uma produção mais efetiva? Um case mesmo, foi um cliente que ele estava tendo problemas de produção na indústria dele, é uma indústria pequena, uma cozinha industrial, eles estavam tendo problema de produção. Como é que eu resolvi esse caso? Eu direcionei, falei, vamos embora colocar dentro da cozinha um chefe, uma pessoa que conhece dos processos produtivos de uma cozinha. Resultado, nessa escolha de colocar um chefe, a gente conseguiu aumentar a produção da empresa em 25%, 30%. Só que aí vem o seguinte ponto. Muitas vezes, quando a gente entra na empresa, a gente precisa de dados para trabalhar com essa capacidade produtiva do cliente. A gente se depara o quê? Com falta de processos. Falta de processos produtivos, falta de uma organização, departamento pessoal, falta de uma organização interna, não tem organograma, não tem descritivo de cargo. Então, muitas vezes, quando eu entro no financeiro, eu direciono o cliente a fazer essa execução. Só que se a gente entregar isso, a gente está entregando uma consultoria. E aí vem um ponto que eu queria perguntar ao Breno. Breno, assim, como é que você consegue, de alguma forma, hoje, entrar como setor financeiro na empresa, conseguir medir essa capacidade produtiva, conseguir ter esses dados que são essenciais para realizar o trabalho, quando o cliente não tem esse tipo de informação, quando o cliente não tem um processo produtivo bem montado, quando ele não consegue nem saber a capacidade produtiva e nem sequer, muitas vezes, saber quais são as atividades de cada colaborador. Sim, em empresa micro eu acho quase que impossível, a não ser que seja uma empresa que seja mais fácil de fazer isso. O que é uma empresa mais fácil de fazer isso, do meu ponto de vista? São empresas que você tem um intervalo de produção fixo e você tem um intervalo de chegada do input também fixo. Então, o caso, um exemplo simples é o da fisioterapia, por exemplo, da consulta médica. Você fala lá, bom, o espaço de agenda que o cliente tem, o paciente tem com o profissional é de 1 hora. Se esse cara atende das 8 ao meio-dia e depois das 14 às 18, eu acho que é mais fácil você fazer essa conta. Então, é uma conta que você consegue fazer mesmo numa empresa micro. Porque simplesmente é uma conta, do meu ponto de vista, fácil de fazer. Quantos recursos tem aqui? Você tem capacidade de atender quantas salas? Você tem quantos médicos? Você tem quantos fisioterapeutas? Você tem quantos nutricionistas? Quantos cabeleireiros, etc. Aí você vai para o cabeleireiro. Aí você já tem unha, aí você já tem escova, aí você já tem não sei o quê. Aí você já começa a ter que fazer o que também acontece numa clínica de fisioterapia, que às vezes você tem um profissional que faz mais de um serviço. Então você já começa a falar assim, talvez eu não consiga fazer a conta tão bem para um serviço, porque um profissional consegue fazer acupuntura e a fisioterapia e RPG. Às vezes a empresa vende como 3 serviços distintos, e aí você fala, como é que eu vou organizar isso? Então começa a adicionar começa a ficar um pouco mais difícil. Quando você parte de uma empresa pequena, que a gente está falando de 100 mil a 500 mil, essa empresa já vai costumar ter mais gente, então você já consegue fazer um trabalho com mais pessoas envolvidas, mas é isso, começa a ficar mais caro, muitas vezes. Porque aí quando você não tem essa questão da chegada do input, né, fixo, vamos pensar em obra. Cara, o cliente pode fechar 3 obras no mês, no outro ele não fecha nenhuma, aí passa mais um mês, ele fecha 7. Você fala, qual que é a capacidade desse cara de atender as obras? Aí eu faria como? Assim, como é que eu costumo tentar fazer? Tem cliente que precifica de um jeito, mas o meu jeito de precificar é assim, bom, hoje eu tenho uma estrutura
fixa aqui no escritório, e aí eu tenho equipes em campo. Se eu tivesse que atender uma empresa por um mês com uma equipe, esse cliente que tomaria talvez todos os meus recursos do escritório e mais do da equipe, ele pagaria as contas. Começa a ficar muito mais difícil fazer isso. Então, assim, no fundo, para você fazer isso muito bem feito do ponto de vista, você tem que trabalhar para aquela empresa full time. É muito difícil conseguir chegar num nível de qualidade nesse sentido quando você não está lá full time. Pensando no processo de produção assim da cozinha, etc., você tem uma ideia, né? É um negócio que, assim, quanto tempo leva para fazer um hambúrguer? Quando você faz a ficha técnica, do meu ponto de vista, na ficha técnica, deveria ter isso, né? Quanto tempo leva para fazer cada uma das coisas aqui? Aí você começa a tentar, aí você começa a fazer por macro grupos. Putz, um hambúrguer aqui, que é o carro-chefe, eu tenho uma hamburgueria. Putz, eu sei que o que mais vai ser, a princípio, deveria ser um hambúrguer. O hambúrguer leva tanto tempo para ser feito. Então, putz, quer dizer que se eu tenho uma chapa aqui, só que assim, dá trabalho fazer isso. Por isso que é difícil fazer isso por um cara micro e por um cara pequeno, ainda é difícil. Aí você começa a entrar num cara médio, aí o cara já consegue te pagar mais, começa a ficar mais fácil. Mas é realmente muito, muito difícil, do meu ponto de vista, fazer isso para um micro e para um pequeno, tá? Beleza, entendi, concordo com você. Tanto que até com esse cliente eu estava com uma dificuldade grande de ficha técnica. Eles não tinham e nem conseguiam estruturar por conta da falta de uma liderança na cozinha. Aí depois que entrou o chefe, que de fato a gente conseguiu começar a ter esse tipo de informação. Realmente é desafiador. E aí nessas horas também você vê, porque assim, às vezes o cliente pega alguém, e aí não importa como ele te vê, como um consultor, não interessa, como salvador da pátria, que ele não vai precisar mais ter trabalho. Só que, na verdade, quando ele te contrata, no começo ele vai ter mais trabalho com você do que sem você. E você não tem como resolver as coisas sozinho, você não sabe o que é a empresa, você não entende, né? Você demanda tempo de alguém da empresa para te ajudar. Se você está demandando tempo de alguém da empresa, quer dizer que aquela pessoa está usando o tempo dela com você, ela está deixando de fazer algo e talvez a empresa esteja num caos. Então, assim, quando eu computo, pensando no meu ponto de vista, numa empresa saudável, tá? E aí, de novo, pensando nessa questão da capacidade produtiva, se eu fosse contratar alguém para trabalhar 8 horas por dia, essa pessoa, para mim, eu iria calcular para ela trabalhar 4. Ela vai trabalhar 4 horas, as outras 4 ela vai usar para pensar em como melhorar algumas coisas. Por quê? Porque se em média ela trabalha 4, mais ou menos, quer dizer que dias de pico, talvez ela tenha que trabalhar 6, 7. Às vezes 5, às vezes até 8. Então, se você faz só pela média, eu acho que aquela pessoa não consegue evoluir profissionalmente. Desculpa, se você faz só pela média. Se você quer ocupar aquela pessoa 8 horas do dia dela com trabalho, na precificação, eu acho que assim, aquela pessoa não evolui. Se aquela pessoa não evolui, você não evolui. Tem uma frase de um cara, eu vou até mandar para o pessoal seguir dentro do café, eu gosto muito de algumas coisas que ele fala. No fundo, quando você tem alguém da tua empresa, você tem que saber qual que é o sonho dela. Ela não tem que trabalhar para ajudar você a realizar o teu sonho. Ela tem que trabalhar para ela ajudar com que ela mesma realize o sonho dela. Eu acho que cabe a nós ajudar as pessoas a realizarem o sonho dela, assim como elas vão nos ajudar a realizar o nosso. Porque você nunca vai dar o 100% para realizar o sonho de outra pessoa. Isso daí não vai acontecer. Assim como também as pessoas não têm o mesmo cuidado com bens de terceiros como elas têm com os bens próprios. É natural isso. Então, eu acho que assim, essa troca em evolução entre as pessoas da empresa, ela faz parte. Às vezes, eu já peguei muito isso. Proprietário também, às vezes, eu acho que ele fala assim, mas essa pessoa tem que ter, como é que fala? Mentalidade de dono. Mas se você quer que a pessoa tenha mentalidade de dono, você tem que dar algo em troca dela. Eu acho que não dá para esperar sempre que seja o outro a dar o primeiro passo. Eu acho que a gente também, os próprios proprietários da empresa, ele tem que dar o primeiro passo muitas vezes para mostrar uma boa fé. Olha, eu estou dando aqui e agora eu espero que você retribua. E às vezes vai ser o contrário. Às vezes aquela pessoa faça algo a mais do que você esperava e aí você vai dar algo em troca para ela.
Mas acho que não dá para esperar sempre dos outros, sem com que os próprios proprietários ofereçam algo no começo também, ou seja, mostrem, porque se você quer dar o exemplo, muitas vezes é isso, você tem que ter uma atitude que vai ser o exemplo para aquela pessoa. E aí muita gente também, assim, contrata, tem muita coisa difícil, mas eu acho que tem algumas sacadinhas que você consegue diferenciar, algumas vezes, profissional. Porque, assim, eu acho que uma das qualidades mais importantes de um profissional é ele aprender. Óbvio, ele não precisa aprender tudo, ele tem que aprender o quê? Mas, assim, você gosta de alguma coisa, você tem que ter interesse suficiente para ir atrás, querer aprender e ficar melhor naquilo. Eu acho importante a gente fazer o que a gente gosta, porque a gente, fazendo o que a gente gosta, a gente quer evoluir fazendo aquilo. Se a gente quer evoluir, a gente vai atrás. E quando a gente vai atrás, a gente fica melhor, então vira um círculo virtuoso. Né? Eu sou bom naquilo, eu quero ficar ainda melhor, eu gosto daquilo, então uma coisa leva a outra. Então, eu acho que é importante tentar identificar isso também em parceiros. O que às vezes o cliente gosta de fazer? É tentar ajudá-lo a enxergar coisas que talvez ele não consiga. Putz, cara, mas eu não tenho tempo, eu tenho que fazer tudo sozinho. Hoje rolou lá a questão de terceirizar para crescer ou crescer para terceirizar. Eu acho que a gente tem que terceirizar para crescer. Porque eu acho que, assim, se você começa... Como é que você vai crescer? Eu não consigo ver como crescer sem terceirizar, sem delegar, na verdade. Uma palavra é delegar. Eu não consigo ver como crescer sem delegar, porque você não consegue fazer tudo sozinho. Não dá tempo. Simplesmente não dá tempo de fazer tudo sozinho. Eu tenho quase certeza que se juntassem uns 4, 5 aqui que gostam de fazer coisas distintas e juntasse o cliente dos 5, a empresa seria muito melhor do que os 5 de forma independente. Aí, você começa a ter alguns... Não é tão simples assim, porque você começa a ter assim, cada sócio vai ter uma mentalidade, quem vai tomar decisão para certas coisas. Claro, você vai adicionar algumas questões que hoje não existem quando você toma decisão sempre sozinho. Mas, do meu ponto de vista, é uma empresa que, se isso for bem feito, se as pessoas tiverem a mesma mentalidade, objetivos em comum, queremos atingir tal patamar, de tal forma, estruturado, uma empresa legal de se trabalhar, onde que as pessoas não se sintam sobrecarregadas, onde elas consigam evoluir profissionalmente, onde os clientes estejam satisfeitos e afim. A minha percepção, se eu tivesse que dar um chute, juntar aqui algumas pessoas, seria uma empresa muito mais forte do que cada uma dessas empresas de forma independente. Inclusive, Breno, até para complementar o que você falou aí, até porque isso é uma dor que eu pego muito com os clientes, essa questão da cultura organizacional, né, de você querer, o colaborador tem que vestir a camisa da empresa, e aí, sempre que eu chego nas empresas é que não tem camisa para o colaborador vestir, não tem motivação, não tem cultura interna, não tem nada que motive o colaborador a se sentir dono daquilo, como você falou. Inclusive, eu quero até dividir um insight de um modelo que eu estou testando aqui internamente na empresa. Eu contratei uma colaboradora nova aqui para a empresa, para a parte de operação, e ela tem experiência na área e ela tem uma capacidade muito boa para vir para o estratégico. Logo, estou treinando ela para isso. E aí eu fiz o seguinte com ela. Logo que eu contratei, eu estou testando um modelo que todo dia ela contratei ela como 8 horas de trabalho diárias, ela é CLT, e eu dou para ela 1 hora dessas 8 horas e dou direciono ela para um material que ela tem que se capacitar. Ou seja, dentro das 8 horas dela, 1 hora dela, ela tem que tirar para estudar, para aprender e ter uma condição. Que aquilo que ela aprender, que aquilo que ela se capacitar, aquilo que for feito, o curso já o que for da área, ela tem que trazer como alguma melhoria para dentro da empresa. Aí eu estou testando esse modelo agora, para ver... Futuramente eu vou poder falar para vocês se vai ter resultado, se não vai, quais são os benefícios e os malefícios. Mas eu estou testando isso, porque é justamente isso que você falou, e nisso que eu acredito. Uma empresa, para ela crescer, ela precisa de gente, principalmente gente que trabalha com serviço. Então é gente muito boa, muito bem capacitada, muito bem treinada e motivada.
E acho que isso é que vai trazer o resultado, ainda mais para a gente que trabalha com capital intelectual. Concordo plenamente, Carlos. A minha percepção é assim, se você sentir que não funcionar, é porque a pessoa, talvez o que ela queira aprender não condiz com o que a empresa precise naquele momento. Porque se a pessoa tem interesse em aprender, condiz com o que ela consiga usar dentro da empresa, olha, eu acho muito, muito difícil não dar certo. Muito difícil. Você vê para pensar, eu acho que é uma coisa que acho que muita gente já trabalhou em diversos locais. Normalmente, eu não vou falar sempre, né? Mas acho que normalmente as pessoas entram quase que no ápice da motivação delas. É difícil uma pessoa no primeiro dia do trabalho ir arrastada por um emprego. Ela entra no ápice da motivação, gente nova, tecnologia nova, processo novo, vai conhecer coisa nova, talvez vai se desenvolver. E o que normalmente acontece é que aquela motivação vai caindo ao longo do tempo. Eu já disse isso, acho que aqui em algum momento, mas eu acho muito bom isso daqui. Eu nem lembro de onde eu tirei. As empresas, muitas vezes, elas se preocupam muito em motivar o profissional. Eu acho que elas têm que parar de pensar em como motivar o profissional e começar a pensar em como não desmotivá-lo. Eu acho que a chave é como eu não desmotivo uma pessoa que talvez já tenha entrado no auge da sua motivação. Como eu não dreno a energia dela. O que eu posso fazer aqui internamente para não drenar a energia dessa pessoa? Eu acho que é uma diferença que pode falar assim, gerar motivação, não desmotivar. Mas eu acho que faz toda a diferença do mundo para mim. Porque o ser humano, ele naturalmente, ele é curioso. Pega uma criança, a criança vai enfiar o dedo na tomada, ela vai ver o fogo, quer pegar. O ser humano, ele é naturalmente, do meu ponto de vista, curioso. Ele quer aprender as coisas. Aí, claro, ao longo do tempo, a gente vai, eu quero aprender mais isso, eu quero me especializar mais naquilo. Então, assim, eu acho que quando a gente dá essa abertura para a pessoa e ela descobre que ela gosta de algo que bate com o que o que ela pode usar na empresa, ela vai se motivar muito, ela vai querer aprender, ela vai querer usar aquilo no dia a dia dela. Aí, claro, talvez ela chegue num teto que, assim, às vezes a empresa não cresceu e aí vai chegar num momento que talvez ela precise ir além daquilo que ela consegue fazer na empresa. Eu acho que é natural, talvez, ela buscar outra coisa. Mas isso acho que só vai acontecer se a empresa não crescer no mesmo ritmo da pessoa. E também vão ter casos que talvez a empresa cresça mais aceleradamente do que alguém, talvez aquela pessoa que serviu lá atrás não sirva mais em algum momento. Uma coisa que eu ouvi num podcast, que eu acho que vale a pena fazer, né, em uma entrevista, é perguntar para a pessoa, e aí acho que também fica a reflexão para nós mesmos. Qual foi o último curso que você fez por conta própria? Não que uma empresa pagou para você, que você pagou com o teu dinheiro. Qual foi o último livro que você comprou para ler? Se a pessoa falar assim, o último livro que eu li foi na faculdade, e a pessoa terminou a faculdade há 5 anos atrás, talvez seja você comece a conseguir ver uma característica que talvez aquela pessoa ela não goste de aprender algum tema. Ou talvez ela pode não gostar de aprender um tema lendo, mas ela pode gostar de aprender um tema vendo vídeos. Então, acho que esse tipo de pergunta, você consegue ver se aquela pessoa, se você eu quero que a pessoa cresça, se desenvolva, aprenda, é uma forma também de você já pegar pessoas que têm isso dentro dela, sabe? Inclusive, eu vou botar essa pergunta no meu próximo processo seletivo. Boa pergunta, né, cara? O Breno, Fantástico. tem alguém na frente aí? Tem o Francisco e tem o Flávio, se eu não me engano. Manda pau. Francisco? Manda ver, Francisco. O som ainda não está saindo, meu caro. Ainda não. Flávio, se você quiser falar enquanto o Francisco ajusta o som. Posso falar? Estão me ouvindo aí? Pode Boa falar. tarde. Pode falar. Boa tarde, pessoal. Então, eu não participo aqui com tanta frequência, mas hoje eu participei. Fabrício. Eu sempre confundo. Depois que tu decorar, eu vou trocar para botar o nome, mas por enquanto deixa assim. Fica difícil, cara, lembrar M2B. M2B. Ô, Breno, eu discordo de
grande parte que o Breno, não é que eu discordo, eu concordo com o que o Breno falou, mas sigo outra linha. Só fazendo um contraponto rapidinho sobre capacidade, pontos de equilíbrio, essas coisas, o que eu tenho com experiência no pequeno e no médio, tá? Se você pegar no meu caso aqui, dos meus clientes, 3 meses, 4 meses de fluxo de caixa, eu consigo já dizer para ele margem de contribuição e ponto de equilíbrio. No meu caso aqui. Ah, mas tu não fez por produto, tem aquela questão, né? Às vezes um atendimento deixa uma margem maior, mas quando eu trabalho com a média, e ele não está numa ascensão, então ele não está num crescimento, ele não tem um ciclo financeiro dilatado, o próprio fluxo de caixa já dá o reflexo do caminho que ele tem que tomar. E ele não tem uma folha de pagamento tão esticada. Quando que entra o DRE gerencial? Então, tu vai apresentando o caixa. Em algum momento, eu vou falar por mim, pelos meus clientes, eles perguntam, tá, mas agora eu vou pagar o 13º, né, Fabrício, agora e tal. Aí eu disse assim, agora tu tá preparado. Vem aqui que eu vou te falar o que é DRE gerencial. Aí entra o DRE gerencial, ó. Aqui, meu amigo, o que tu atendeu naquele plano, esse mês está aqui. Mas sabe quando é que o plano vai te pagar? Só dia 25 do outro mês. Então, no teu caixa, esse dinheiro aqui só aparece no dia 25 do outro mês. E, em contraponto, eu digo para ele, e abro ali, mostro, ó, uma parcelinha aqui, ó, no mês, tá vendo aqui, ó, provisão de 13º, porque eu sei que muita gente não faz, mas eu, por ser de origem de contador e estar no financeiro, eu gosto de entregar isso, então eu vou lá e mostro, tem 2 funcionários, ó, a parcelinha está aqui. Quando chegar lá em novembro, pro DRE dele, que é os 2 pontos que eu acho que são os principais, para eles entenderem diferença de caixa e DRE, está pronto. Quando o Júnior e o Breno falaram ali o DRE, a contabilidade já me entrega, eu confesso que eu me assustei. Eu disse assim, será que é só os meus clientes, então, que não trabalho 100% com nota, não compro notinha na pessoa física? Porque o da contabilidade, meu amigo, não serve para isso. Serve para nada. Em termos gerenciais, não serve para nada. Ou o cara é 100%, ou não serve para nada. Então, tem essa diferença. Por isso que o gerencial é para isso. É para te mostrar a realidade. Eu não estou preocupado se ele comprou no Mercado Livre o nome da pessoa física dele e fez em 10 vezes. Está registrado no DRE dele. Está lá a despesa, está lá. Só um contraponto, porque eu me assusto às vezes, mas será que é só os meus que é assim, dos outros é tudo 100%? Uma coisa, entrando agora, fazendo esses contrapontos, e eu acho assim, ó, que concordo com tudo que o Breno falou, mas a gente tem que tentar simplificar, e entra a parte educativa. Mas uma coisa que tem me incomodado, e eu peguei o Breno falando da metade para frente, então eu posso me equivocar no que eu vou dizer, que o Breno diz, a gente hoje tem os bancos, né, digitais, citou o Linker, eu acho, citou o próprio Daomi, que daí tu integra tudo, ele já faz a compensação, né, eu acho que é isso, né, Breno, já emite ali, já compensa, tem um aí que faz até nota fiscal, que é esse que o Guto fala bastante, acho que é o Linker, né, Guto, dá para fazer aí e tal. Essas coisas têm me incomodado de uma maneira, cara, por que tem me incomodado? Porque o Posto Ipiranga tem banco, o Conta Azul tem banco, o Homem tem banco, todo mundo tem banco. Aí eu chamei a minha gerente do Conta Azul e mandei um áudio para ela, porque o Conta Azul, não sei aqui quem é o usuário, tem ali, quem tem o Receba Fácil, ele está dificultando a parte operacional dos registros de contas a pagar e contas a receber, porque o atalho, está vindo um atalho para te pagar pela conta PJ, pagar não sei o quê, vai fazer um boleto Receba Fácil, ativar conta PJ. E isso tem me incomodado. Então, eu mandei um áudio e eu quero perguntar para vocês, porque às vezes eu estou desatualizado e eu não sei, mas assim, vocês vão migrar para esses bancos que todo mundo, porque eu vou criar o meu daqui a pouco também, só sobrar um dinheiro eu vou fazer um banco também. Vocês vão migrar para esses bancos, porque sabe o que eu falo para isso para vocês? Eu falei bem assim para minha gerente. O banco do Conta Azul, eu não vou fazer a movimentação do meu cliente lá dentro. Sabe por quê? Porque não tem gerente, não tem relacionamento. O Pronamp vai vir para a conta PJ do Conta Azul? Eu tenho um cliente aí que pegou um fundo que é destinado ao turismo, porque o segmento dele permitia,
numa cooperativa, ele pegou isso subsidiado pelo governo a juros de 8% ao ano. É esse tipo de conta que vai fornecer. Eu tenho um cliente que tem conta no Santander e ele passa a GetNet dele a 0,8 no débito e 1,3 no crédito. É a conta desses caras, eles vão cobrir isso? Não vão, né? Quem é que vai dar crédito e limite de cheque especial de 20, 25 mil para o meu cliente que está com fluxo de caixa negativo dentro do sistema deles? É eles que vão dar esse crédito a 2%, 2,5%? Eu acho, eu posso estar enganado, eu sei que vai vir o Open Bank, que vai integrar, mas se essas coisas que eu citei para vocês, se vocês não tiverem movimentação em banco e relacionamento, não chega, meu amigo, não chega. Ou o cliente tem muito dinheiro, o cliente de vocês não tem problema de caixa e não precisa de empréstimo, ou não chega para eles o crédito, não chega essa parte da melhor taxa, do melhor relacionamento, não vai chegar. Então, isso tem me incomodado muito, essa questão dos bancos e dos softwares virando banco, daí estão deixando de automatizar o que a gente quer, que é a funcionalidade, que é a operação, e estão lá se preocupando com essa parte. Não sei se eu estou errado, mas eu só queria perguntar, aproveitar a oportunidade de perguntar, porque é muita coisa, a gente acaba não acompanhando tudo, então, como tem mais gente para compartilhar, era isso. Principalmente isso que tem me incomodado bastante. Fabrício, respondendo a você, no começo a gente falou com uma questão de estratégia. Então, assim, acho que a minha estratégia se eu for fazer o financeiro de alguém, e esse cara precisa de linha de crédito, eu não quero ele como meu cliente, entendeu? Uma questão de estratégia. Então, assim, para mim, o que faz sentido é atender clientes onde eu consiga fazer tais funcionalidades que são, entre elas, já fazer um lançamento direto do sistema no banco, sem precisar ir até o banco, entrar lá e ter o trabalho, digamos, duplicado. Então, assim, acho que a grande diferença entre o Conta Azul, eu estou falando do Conta Azul e do Omi, porque são os dois que eu utilizo, são os dois que eu tenho mais propriedade. O Conta Azul, ele é um ditador. Ele quer que você faça tudo dentro dele, nada fora dele. Então, assim, ele deixa você entregar basicamente duas coisas, que são clientes e vendas. Se você precisar integrar com outros sistemas, é isso que ele permite com que você faça. Ele é um banco, assim, a minha confirmação que eu tive lá de dentro foi, o Conta Azul, ele é um banco de fato. O que eu digo com ser um banco de fato? O Linker, ele é um banco, só que ele tem uma plataforma por trás dele. Então, é como se o Linker fosse a cara, o front, mas ele usa uma estrutura terceira por trás. Então, assim, o Conta Azul, para emissão de notas, eu não sei se ainda é assim. Não foi o Conta Azul, no começo, pelo menos, que desenvolveu a integração com as notas para você emitir nota fiscal de produto, de serviço, ele usa ou usava o e-notas. Então, assim, a diferença entre o Conta Azul principal e o Omi é que o Omi, para mim, nesse sentido, ele é um libertário. Ele fala assim, olha, por trás, o meu banco, por trás é o Fitbank. Mas você pode, cada vez mais, você consegue fazer algumas integrações com o próprio Itaú lá dentro, sem precisar entrar no Itaú. Eu acho que vai começar a ter com outros bancos. Assim, ele não vai, entre aspas, te forçar a ficar usando o OmiCash, entendeu? Ele vai dizer, você usa quem você quiser, mas eu vou facilitar cada vez mais para você. Então, assim, como estratégia, para mim hoje, é uma questão pessoal, eu acho que faz muito mais sentido. Se eu fosse escolher um software, eu hoje é o Omi. Se o cliente não quiser usar o Omi, eu não quero esse cliente, entendeu? É uma questão de estratégia aí. E aí vai ter aquele cara que vai falar assim, não, eu quero ter clientes que vão ter certas coisas, eles vão precisar de um bom relacionamento, eles vão precisar disso. Aí faz sentido, é uma questão de estratégia. Uma vez que você define a estratégia, você tem que ter uma execução que faça sentido com aquela estratégia que você escolheu. Né? Não adianta eu querer abrir uma loja no JK, aqui em São Paulo, no shopping Guatemi, que é famosíssimo, querendo vender produto de R$ 1,99. Assim, eu vou estar no lugar, a estratégia não vai combinar com a execução, entendeu?
É isso que foi por isso que eu falei nesse sentido. Então, eu, como estratégia, acho que para fazer algumas coisas, quanto menos, de novo, o que drena a minha energia é fazer coisas manuais. Isso acaba com o meu dia. O que faz com que, assim, o tempo passe voando para mim é organizar uma empresa, é desenvolver processos, fazer com que as coisas sejam integráveis entre 2, 3 sistemas e o processo flua muito bem. Isso, para mim, assim, é o cara tem um relatório no fim do mês, onde eu não preciso colocar a mão em nada e o relatório saia pronto. Isso, para mim, é o que me dá energia. O que tira a minha energia são as coisas manuais. Então, como estratégia minha, eu optaria por isso e eu vou executar em cima dessa estratégia. Tem gente que fala assim, não, eu gosto de fazer a parte operacional, eu gosto de fazer lançamentos, ou eu quero focar nisso, eu quero focar em alguma outra coisa. Ah, não, eu quero ter relacionamento nos bancos, nos maiores bancos. Faz sentido porque eu quero para minha empresa. Aí é uma outra estratégia, vai ser uma outra execução, entendeu? Na verdade, a tua estratégia é tu que escolhe o cliente, né? Não é o cliente que te escolhe nesse sentido, né? Ou tu impõe, pelo menos, para trabalhar comigo, tu vai usar isso dessa Porque, forma. No fundo, todo mundo é assim, se você parar para pensar. Ah, eu quero que o homem faça alguma coisa. Ah, o homem não faz isso. Ah, mas vocês não conseguem. Não, a gente não consegue customizar. A gente pode pensar de colocar aqui no pipeline, de daqui 3 meses, quando a gente for fazer uma nova, para decidir quais funcionalidades, se a gente achar interessante, a gente vai desenvolver. Mas o homem não vai parar e fazer. Quando você vai ao médico, você vai precisar de uma cirurgia, alguma coisa, ele vai falar, olha, eu atendo nesses 3 hospitais, você pode escolher. Ah, não, é só o que quer, tem um tio meu que ele é desse. Não, olha, eu atendo nesses 3. Você vai usar o meu bisturi, você vai usar a minha equipe, você vai usar, o médico vai escolher. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu acho que, assim, se o departamento financeiro é teu, quem tem que escolher algumas coisas, eu acho que é a pessoa que cuida do departamento financeiro. Né? Se o cara é o diretor de marketing, eu não vou escolher quais coisas ele vai usar se eu estou fazendo financeiro. Agora, se virar mais em termos de dados, ele é de marketing, entende de marketing, mas ele precisa de alguém de dados. Olha, então, assim, se você quer a minha opinião, se você quer que eu trabalhe ajudando o diretor de marketing com dados, a gente vai sair dessa plataforma e vai começar a usar essa. É isso. A pessoa vai ter que fazer uma escolha. Ela quer o dado ou ela não quer o dado? O que ela prefere? A vida é feita de escolhas. Então, a estratégia é isso. Você escolhe onde você quer competir e você vai executar em cima daquela estratégia. E só aproveitando o gancho, os RPs estão criando o banco, né? O Conta Azul, o banco que ele está criando lá, se é dele, não está no mesmo CNPJ, tá? Mas eu acho que é algum outro CNPJ. Não é, o CNPJ ele não é dele, ou ele tem um outro CNPJ, porque no CNPJ dele ainda não está essa função. Mas o que fez com que os RPs migrassem para isso é simples de entender. Vamos usar lá, o micro e o pequeno. Você não sabe qual é a dificuldade que a gente tem de gerar um boleto quando o cliente chega para o RP e fala, quero gerar o boleto do Sicredi. Ah, legal, você já conversou com o gerente do Sicredi? Não, então, você tem que conversar. Aí ele vai lá e ele volta no suporte. Olha, já conversei. Então, tá bom, me dá o código, me dá os dados para gerar. Não, eu não tenho. Aí ele pede para o suporte entrar em contato com o gerente do Sicredi. Aí o gerente do Sicredi fala assim, não é comigo, você tem que ligar na central de cobrança. Então, para o RP é muito mais cômodo ele oferecer um serviço que já gera o boleto, sem ter essa dificuldade, e já dá a liquidação. Já fica tudo de forma automática. E, claro, muitos já estão oferecendo antecipação, muitos fazem antecipação de boleto, antecipação de cartão de crédito, que você Mas a taxa é ruim, não tem limite de... Ô, Júnior, eu entendo perfeitamente isso aí. O ponto, no caso, vou falar pelo Conta Azul, pode criar o banco, mas mantém o foco em software, entendeu? Tu tem software, mantém o foco em software. Por isso que eu perguntei, vocês são um banco, vocês são software? Porque que nem o Breno falou. Aí, vamos lá, vamos continuar, vamos fazer o Open Finance com o Itaú. Quais são os 3 maiores bancos hoje? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, os maiores usuários que tem?
vamos fazer Open Finance com aquele ali. O boleto do Receba Fácil continua lá, é mais fácil essa parte, beleza, tá tudo certo, mas não vem colocar atalho para pagar por lá, para fazer a movimentação por lá, abandonar integrações automáticas ou deixar falhas, ou não integrar, não dar o próximo passo de investir em integração. Esse é o ponto do Mas você negócio. não ganha com as automatizações? Não é muito mais fácil você selecionar lá, olha, pagar essas contas, ele já mandar para o banco? É muito mais fácil, mas não no banco deles. Mas aí é a questão do Conta Azul só fez nesse. Isso, mas é esse o ponto que eu tô... Então, mas outros Mas RPs não tá é uma assim. questão de estratégia. É. A estratégia do Conta Azul é essa. Se você diz, aí você vai ver, eu discordo a ponto de querer migrar as pessoas que usam Conta Azul para outro sistema. Ele vai saber se ele acertou ou não, se mais pessoas saírem do que entrarem. Aí ele vai falar, opa, errei. Talvez eu tenha cometido um erro aqui, eu vou mudar. Se mais pessoas continuarem entrando do que saindo, o que eu acho que, assim, para muita gente, para o cara que é micro mesmo, pensa o seguinte, antigamente, para você emitir um boleto, você tinha que pegar os dados, aí você tinha que entrar no banco, assim, cara, você precisava ter, às vezes, uma microempresa, ou o cara tinha que trabalhar às 24 horas, aí ele não dormia, ou ele tinha que contratar uma pessoa para fazer aquilo que hoje, se essa pessoa sai de uma microempresa, aí voltando àquela definição lá, faturamento até, que é minha, tá? Faturamento até 100 mil por mês, microempresa. De 100 mil a 500, pequena empresa. Se esse cara sair de micro para pequeno, pô, antigamente, quando tinha que fazer todo esse processo, pensando numa coisa linear, tá? A empresa ali que fatura o mesmo produto, o mesmo serviço, etc. Pô, esse cara, para ele sair do micro para chegar no pequeno, quer dizer que às vezes ele está faturando 5, 6 vezes mais em algum momento. Pô, esse cara, antigamente, ele ia precisar de... Se ele tinha uma pessoa, ele ia precisar de talvez 3, 4. Que hoje, esse cara não precisa. Hoje, uma pessoa, dependendo da empresa, ela consegue tocar o financeiro facilmente de uma média empresa com faturamento até 500 mil por mês. Claro, eu não estou falando daquela empresa que fatura um carro de 100 mil, mas uma empresa mais normal, com um ticket mais reduzido, né? E sem falar que a maioria dos micros não tem nem habilidade para mexer com o computador. Para gerar boleto e emitir nota fiscal, ele manda a esposa, a filha, o filho. Ou no celular, a maioria. E hoje está cada vez mais fácil para uma pessoa com pouco conhecimento conseguir fazer pelo... Então, assim, a vida do microempreendedor, do micro e do pequeno, é de todo mundo, na verdade, ela fica mais fácil. Mas aí, de novo, é isso que eu falo, o Conta Azul é um ditador. Porque ele não quer que você faça em outro lugar, ele quer que você faça dentro dele e não saia dele para fazer as coisas. Já o homem, não. O homem já é, não, olha, eu vou fazer aqui no Homem Cash, mas a gente está integrando com o Link, a gente tem aqui já uma opção com o Itaú, que você já consegue fazer algumas coisas sem precisar do arquivo. Com outros bancos, você tem o arquivo de pagamento, e aí você sobe o arquivo no banco. Então, o homem, ele é mais democrático, digamos assim, nesse sentido. Mas, de novo, é uma questão de estratégia. O homem aumentou super o preço, e aí teve gente, acho que esses dias no grupo, que estava falando, é um aumento de preço abusivo, etc. E aí o homem vai saber se ele acertou ou não, porque as pessoas vão refletir a decisão que o homem teve. Mais gente vai sair, as pessoas vão começar a sair do homem por causa do aumento do preço, ou elas vão continuar? No fundo é isso, ele só vai saber se ele acertou na estratégia de aumentar o preço na hora que ele começar a ver resultado, né, a consequência daquela decisão dele. Talvez ele tenha errado, talvez ele tenha acertado, ele vai descobrir com o tempo. O mesmo vale para o Conta Azul com outra ótica, né, com a questão dessa centralização, de ele meio que forçar que você use o banco PJ, dele fica aparecendo notificação lá toda hora, ali na lista, quando você vai escolher a forma de recebimento, aparece 4 opções do CA e o resto. Assim, é uma estratégia. Não me agrada essa estratégia, me agrada mais a do homem. E aí tem gente que vai falar, não, beleza, mesmo assim eu acho o Conta Azul bárbaro, eu vou continuar com o Conta Azul. Tem gente que vai sair do Conta Azul. Daqui 1 mês, 2 meses, você vai nos dizer se você continuou com o Conta Azul ou não, mesmo ele tendo feito, né, essa... Quando eu falei ali, eu falei do Conta Azul, que é a minha experiência, até bom ouvir como é o homem ou como é outros softwares, né, para a gente também saber.
porque todos estão lançando banco, então aí a gente tem, né, todo ele hoje tem banco, que nem eu falei, eu nem lembro aqui, mas hoje qualquer coisa que tu pegue hoje para pagar tem aplicativo, paga no meu aplicativo, baixa o meu aplicativo, é o banco de todo mundo tem banco, então aí só ficou essa questão, mas o interessante é saber que tem outros que ainda focam na operação em si. E cada vez mais terão o quê? Você falou, né? Putz, mas ele vai te amarrar ali. É a questão do crédito. Ele não oferece crédito ainda. Então, tem, por exemplo, o Cora, a Cora, na verdade, né? Eles chamam a Cora. Se eu não me engano, eles não oferecem linha de crédito ainda. Você não consegue tomar um empréstimo dentro da Cora. No Linker, você já consegue, se eu não me engano. E assim, daqui a pouco, outras empresas, já existem, na verdade, outras empresas só focadas em crédito. Então, é isso. Você fala assim, legal. O banco, eu preciso 100% das vezes para fazer a tesouraria, receber, fazer pagamento, não tem como basicamente fugir de um banco ou de um meio de pagamento. Você precisa. Crédito, cada vez mais as pessoas vão perceber que elas não precisam estar nos grandes bancos. Aí se a taxa é melhor. Enfim, eu acho que a tendência das taxas é, com o aumento da competitividade, elas caírem. Então, assim, será que eu preciso estar num banco? Talvez por Pronamp ainda seja o caso. Mas será que se eu for pegar uma outra linha de crédito não seja mais viável pegar em outro lugar? Então, assim, vai estar sempre... muda toda hora isso, né? Empresa entra no mercado, empresa sai do mercado, empresa muda o foco. Eu imagino que o homem, o Conta Azul, por exemplo, antigamente, você podia ter lá um cliente lá que você era parceiro deles. Hoje em dia, eles já começaram a mudaram a estratégia, você tem que ter um mínimo de 5. Né? Então, eles, assim, para você ter a tua conta gratuitamente. Antigamente, não. Então, assim, ele mudou a estratégia no meio do caminho. Se ele acertou, se ele errou, aí as pessoas vão estar dizendo para ele, como é que elas vão dizer? Se elas gastam dinheiro com Conta Azul ou se elas gastam com outros. Tinha alguém que tinha levantado a mão também. E abaixou. Tinha. Pronto. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Agora sim, já são 3h40 quase. Ninguém mais tiver alguma coisa para comentar aí, queria agradecer a participação de todo mundo. Monopolizei um pouco hoje, peço perdão. Às vezes eu me empolgo no assunto, acabo falando às vezes mais do que eu deveria. Eu também dou risada, mas normalmente quando passa. Não é isso, gente. Valeu pela participação, obrigado. Já sabem, todas as quartas, às 14 horas. Não sou tão bom quanto o Guto, né? Mas eu tenho que fazer um merchanzinho aqui. E segunda-feira, às 20 horas. Não percam a próxima semana. Beleza? Valeu, gente. Tudo de bom. Abraço.